Quando a poeira assentou, Servine voltou-se para Kotaro e ajoelhou-se mais uma vez. Questionou o que seu mentor esperava dele naquele momento. Kotaro apenas retribuiu com um sorriso puro. Asra, um dos temíveis 10 demônios, fora aniquilado em um piscar de olhos. Hairi, testemunhando os eventos, assimilou a realidade que se apresentava. Kotaro havia transformado o legítimo antigo Lorde das Trevas em seu servo. Ela tinha certeza de que não se tratava de um delírio. Miria, atordoada pela súbita mudança de situação, cobrou explicações de Hiri. Lembrou-lhe que partira afirmando estar em busca da semente da esperança. Agora, indagava se aquela criança era realmente tal promessa. Hiri assentiu sem vacilar. Kotaro era a salvação de seu mundo. Servine, o antigo rei demônio que havia sido derrotado no passado, olhou ao redor do campo de batalha. Viu os corpos de demônios mortos espalhados por toda parte. Com um cansaço profundo, pensou em como, mesmo depois de tantos anos, talvez séculos, desde sua queda, nada realmente mudara. Nem Miria, nem o mundo. Miria, irritada com o que ele disse, avançou contra ele, acusando os demônios de serem a causa de todo o caos e sofrimento no mundo. Servain, mesmo cheio de uma raiva fria, respondeu com calma, lembrando-a que no passado eram os demônios quem governavam. Suas palavras fizeram Miria ficar em silêncio. Ele continuou, com uma voz distante, explicando que sua raça havia sido oprimida por tanto tempo. Aquele ódio que ele carregava não era por escolha, mas por destino, porque ele nasceu como o mais forte de todos os demônios. Porém, naquele momento, nada daquilo tinha mais relevância. Aos seus olhos, o mundo estava repleto de insensatos despreocupados. Ele então se voltou para Kotaro e questionou qual era o seu anseio, tratando-o como seu mestre. No íntimo, Servan se indagava se estaria destinado, mais uma vez, a erguer sua lâmina contra os seus semelhantes. Kotaro esboçou um leve sorriso e tentou expressar-se. Suas palavras carregavam um anseio por harmonia. Ele não buscava subjugar ninguém. Lutando para articular seus pensamentos, conseguiu enfim declarar que abominava a opressão e que Servan estava liberto. Suas palavras atingiram Servan como um choque. Ele permaneceu imóvel, incapaz de aceitar o que acabara de ouvir. Miria, ainda digerindo a cena, voltou-se para Hairi com um olhar incrédulo, exigindo uma explicação. Hiri, com o rosto banhado em lágrimas, mal podia acreditar que Kotaro havia falado. Ela o acolheu com delicadeza, deixando claro que compartilhava de seu sentimento. Ela também desprezava a imposição de poder. Servine soltou uma risada breve, admitia naquele instante que ainda existiam almas singulares no mundo. Seu olhar recaiu sobre Kotaro, ainda nos braços de Hiri, e após um instante de silêncio, questionou se era realmente da vontade dele que ele os acompanhasse. Kotaro manteve o sorriso como resposta. Subitamente, o solo abaixo deles começou a tremer violentamente, surpreendendo a todos. Fendas se abriram na terra, e de suas profundezas, duas mãos colossais emergiram, disparando em direção aos céus. O grupo foi elevado, ficando suspenso sobre as palmas das mãos gigantescas. Airi rapidamente verificou Kotaro, perguntando se ele estava bem. Kotaro respondeu com um som leve, repleto de alegria e inocência. Miria, desconcertada e impaciente, observava o entorno tentando entender o que estava prestes a acontecer. O silêncio os envolveu por um breve momento até que perceberam que não estavam mais sós. Silhuetas haviam surgido, imóveis sobre as extremidades dos dedos gigantes. Um miasma denso e sombrio preenchia o ar ao redor, trazendo um sentimento nauseante. Miria estreitou o olhar, murmurando com desprezo que o local exalava o odor pútrido e metálico típico da linhagem demoníaca. A presença do Senhor Demônio pairava sobre eles, opressiva e esmagadora, enquanto o grupo permanecia unido no centro da imensa mão. Os olhos dos 10 demônios estavam cravados neles, ardendo com uma fixação implacável. Sentindo a força colossal que emanava do alto, Miria tentava compreender o nível de poder que se revelava diante dela, algo muito além do que esperava do novo soberano das trevas. Enquanto isso, Kotaro, esgotado após invocar Servine, havia adormecido nos braços de Hairi. Ela, com os olhos afiados, analisava o cenário à sua volta, incrédula com a presença simultânea dos 10 demônios. O motivo era óbvio, eles vinham para tomar Kotaro. Seu olhar estreitou-se enquanto focalizava uma das figuras demoníacas, observando-a em silêncio absoluto. Servine também se manteve imóvel, acompanhando serenamente o caos que se desenrolava. Então, uma gargalhada rompeu o silêncio. Um dos demônios zombava ao mencionar que a morte do número 10, Apru, e do número 9, Azras, havia deixado 2 vagas abertas entre os 10, um acontecimento inédito em muitas eras. O Senhor Demônio declarou, com entusiasmo sombrio, que aquela interrupção inesperada havia sido, na verdade, um deleite e exigia agora que o grupo o divertisse. A voz vinha de Zenova, o terceiro mais poderoso entre os 10 demônios. Apesar do cansaço, Kotaro lutava para não perder a consciência nos braços de Hiri. Sua mente fervilhava de frustração por sua própria impotência, lamentando as limitações impostas por seu corpo ainda infantil. À medida que a tensão crescia, Miria não conseguiu mais conter-se. Tomada pela fúria diante das palavras de Zenova, ela avançou, determinada a retaliar.
Seus dedos traçaram um símbolo no ar, preparando um ataque mágico, mas antes que pudesse atingir o alvo, uma explosão arcana irrompeu, atravessando seu corpo com uma perfuração precisa em forma de quadrado. O disparo partira de outro dos 10. Deborah Popper, o quarto da hierarquia, que a descartou com frieza, afirmando que os 4 heróis não tinham mais utilidade. Hiri soltou um grito ao ver o que acontecera com Miria, que permanecia imóvel, os olhos arregalados, encarando a ferida geometricamente esculpida em seu tórax, mas não teve tempo de reagir. Um segundo ataque a atingiu de imediato dessa vez, envolvendo seu corpo inteiro em uma substância cristalina, que a imobilizou como uma estátua viva. A gargalhada que ecoou logo em seguida pertencia a Hildark, o 7º entre os 10, que observava sua obra com deleite sádico, proclamando-a sua mais nova criação artística. O pânico tomou conta de Hiri diante da cena aterradora, mas sua reação foi abruptamente interrompida quando algo atingiu com brutalidade, lançando-a contra o chão. Acima dela, uma criatura bizarra flutuava, e em sua cabeça estava sentada uma criança de sorriso cruel. A pequena figura zombou, chamando-a de fraca e ordenando que permanecesse onde estava. Eram April e Galen juntos, ocupavam o 8º posto entre os 10 demônios. Hiri gritou ao ver o pequeno corpo de Kodoro ser lançado de seus braços, rolando pelo chão até repousar ao lado de Servan. Enquanto os olhos de Servan se voltavam para o bebê, outro demônio investiu contra ele, espada em riste, pronto para o golpe fatal. Com frieza e precisão impecável, Servan ergueu a mão, bloqueando o ataque como se fosse insignificante. Reconheceu o agressor de imediato Arslad, o segundo mais poderoso entre os 10 demônios, um nome que um dia esteve ao lado dos heróis. Ao testemunhar o embate se desenrolar, Hiri entendeu o peso do momento. A única chance de libertar Arslad de seu destino corrompido seria tirando sua vida. Mas então, subitamente, uma mão repousou com suavidade no ombro de Servan. Sem aviso, uma nova presença emergiu ao seu lado. Um demônio de expressão descontraída o saudou com um sorriso. Era ninguém menos que o próprio Senhor Demônio, Jura. Jura pediu desculpas, explicando com ironia que tudo que ele tocava se despedaçava, tamanho o excesso de magia que circulava por seu corpo. No entanto, comentou que aquilo não deveria ser um problema para um antigo Senhor das Trevas como Servain. Nesse instante, o corpo de Servain começou a se retorcer de maneira grotesca. Sua carne se deformava de forma antinatural, e uma figura distorcida emergia de dentro dele. Ele cuspiu sangue tomado pela dor. Os pensamentos de Hiri mergulharam no desespero. A situação estava saindo de controle e perigosa demais. Mesmo com o antigo Senhor Demônio do lado deles, o massacre parecia iminente. Ela sentia a urgência queimando dentro de si. Precisava encontrar uma forma, qualquer que fosse, de salvar Kotaro. Foi então que Servain começou a entoar cânticos arcanos. 3 feitiços colossais foram liberados em sequência. Baharoa, Aniquilação do Inferno Kármico. Zervu Lâmina Supersônica do Vácuo. Baraga Tempestade Gélido Elétrica Explosiva. Hiri ficou paralisada ao presenciar a cena. Eram os feitiços supremos dos 3 pilares elementais, e lançados simultaneamente. Jamais havia presenciado tamanho domínio mágico antes. A pressão arcana que sentira antes agora parecia insignificante perto da força bruta que emanava dali. Não se tratava de um engano. Tudo aquilo que o Imperador Demoníaco dissera há um século era de fato verídico. Enquanto Servan conjurava seus sortilégios em uníssono, as colossais mãos onde estavam posicionados foram parcialmente arruinadas. Mesmo diante da destruição arrasadora, Arslad e Jura permaneciam à frente, inabaláveis e indiferentes. Contudo, a entidade deformada que havia surgido das entranhas de Servan foi reduzida a nada pela ofensiva. Jura achou exagerado o esforço que Servan empregou para aniquilar a criatura, mas ironizou o intento. Com aquele patamar de energia arcana, comentou ele, Servan mal conseguiria arranhar minha pele. Nesse instante, Jura revelou sua verdadeira natureza, não apenas um lorde demoníaco, mas uma divindade infernal, um ser que ultrapassava até mesmo os limites da raça demoníaca. Servan ficou perplexo. Ele questionou o título. Jura havia suportado, sem sequer um arranhão, feitiços de escala suprema lançados diretamente contra ele. O espírito de Hiri mergulhou em desespero. Era exatamente como ela receava. Nenhum ser poderia confrontar o senhor demoníaco atual. Nenhum, exceto Kotaro. Hiri chamou por ele, e lentamente ele entreabriu os olhos tentando reagir. Dentro de si, ele bradava para que seu corpo se movesse. Não compreendia por que seus membros não obedeciam. Aquela garota o havia salvado incontáveis vezes. Agora era sua chance de devolver o gesto. Hiri percebeu sua luta e sorriu com ternura, pedindo que ele jamais deixasse aquele sentimento se apagar. Kotaro e Servain voltaram seus olhares para ela, enquanto Hiri reunia o vestígio final de sua essência mágica e o canalizava em um único encantamento. Clarão Peregrino. Uma explosão de luz abrasadora envolveu o espaço inteiro. Hiri gritou para que o Arcanodemon Servain levasse Kotaro dali. Ela proclamou com firmeza. Kotaro reescreveria o destino do mundo.
Nesse instante, Servan recordou as palavras que Kotaro dissera antes sua aversão por qualquer forma de opressão. Sem titubear, ele o tomou nos braços e disparou aos céus. Entre os 10 demônios, uma figura, decepcionada com a retirada, fez um leve muxoxo e comentou que era maldade partirem depois de todo o empenho dela para se divertir. Essa era a sexta colocada entre os 10, Ramgress. E sinceramente, de todos os demônios que surgiram, ela é minha predileta, vai entender o motivo. Outro membro dos 10 demônios saltou com entusiasmo, proclamando que agora era sua chance de agir. Confiante em sua agilidade, anunciou que desta vez não seria superado. Este era o número 5, Igni. Jura, surgindo repentinamente ao seu lado, sugeriu algo inesperado. Ele ponderou que talvez fosse vantajoso tentar atrair o garoto para o lado da raça demoníaca. Aproveitando a presença de Miria e Hiri, propôs preencher-las nas vagas atualmente em aberto entre os 10 demônios. Um dos presentes caiu na gargalhada, considerando a proposta genial. Era o número 1 da hierarquia, Slime. Enquanto isso, Servan cruzava os céus com Kotaro pendurado em sua cauda. Eventualmente, o garoto recobrou a consciência e, ao abrir os olhos, contemplou o longínquo horizonte. Seus olhos cintilaram diante da vastidão. Tomado por uma alegria genuína, gritou em euforia ao perceber que estava voando. Sua voz transbordava uma felicidade pura enquanto absorvia aquela sensação, chamando-a de magnífica. Servain permaneceu calado, mantendo o curso de voo. Kotaro então se virou para encarar um mundo imenso à sua frente, perguntando-se até onde ele se estendia e quais segredos poderiam existir além do visível. Servan soltou um leve riso sarcástico, comentando sobre a sede de descobertas do garoto. Mal havia colocado os pés no mundo e já o chamava de entediante um lugar rotineiro, sempre igual. Kotaro, por sua vez, respondeu com paixão. Para ele, tudo aquilo era novo, eletrizante e belo. A liberdade que sentia o preenchia por completo. Servan, então, refletiu em silêncio. As habilidades de Kotaro, as técnicas que pareciam contrariar as leis fundamentais do mundo, apenas reforçavam o que ele já suspeitava. Aquele garoto era um ser vindo de outra realidade. A palavra liberdade reverberou em sua mente, e ele percebeu que talvez fosse a primeira vez que a experimentava daquela forma. Por fim, respondeu à pergunta anterior de Kotaro sobre o que havia além do que os olhos podiam alcançar. Explicou que, passado o limite do horizonte, encontrava-se o Ninho do Dragão, uma ilha suspensa nos céus que provocava temor entre os humanos. Nas profundezas de um local conhecido como o Abismo, dizia-se que jaziam relíquias e armamentos lendários, mas nenhum aventureiro retornara para contar. E havia ainda a Árvore do Mundo, uma entidade colossal que trespassava os céus com sua copa infinita. O mundo, admitiu Servan, era gigantesco tão imenso que nem ele, um antigo soberano demoníaco, havia conseguido explorar, por completo. Enquanto ouvia maravilhado, Kotaro apenas pensava em silêncio. Eu quero ir. Servain revelou seu destino, a Torre do Tempo, um local onde o tempo podia ser manipulado à vontade. Ele comentou sobre a fragilidade física de Kotaro, que ainda não estava preparado para o que o aguardava. Kotaro ficou em silêncio por um momento. A vergonha tomou conta de seu rosto quando ele confessou que não poderia salvar Hyrie e Miria. Apesar disso, ele acreditava que elas não estavam em risco iminente. Servain tentou sugerir que elas poderiam já ter ido, mas Kotaro interrompeu com firmeza, garantindo que havia ouvido as duas. Um flashback revelou o que alimentava essa crença. Enquanto era levado pelos céus, Kotaro ouviu claramente o rei demônio Jura mencionar que usaria Hyrie e Miria para atrair Kotaro para a raça demoníaca. Kotaro lembrou de cada palavra com precisão. Servain sorriu de maneira sutil ao ouvir aquilo, refletindo sobre as palavras do garoto. Logo, a imponente Torre do Tempo surgiu diante deles, e Servan começou a descer suavemente. Ao pousar, colocou Kotaro no chão com cuidado, afirmando que a partir de agora não poderia mais ser de ajuda. Kotaro olhou, preocupado, e perguntou se ele estava partindo. Disse que gostava de sua companhia. A pergunta pegou Servan de surpresa. Sentindo algo que não esperava, ele balbuciou que mesmo ele tinha se visto afetado por essa sensação de liberdade. Virou-se de maneira incomodada. Kotaro observava com um olhar impassível enquanto Servain, desconfortável, pediu para que ele não o chamasse mais de Senhor Demônio. Se Kotaro rejeitava a tirania, não havia razão para tratá-lo como uma autoridade. Ele afirmou que não era mais um soberano e pediu a Kotaro que o chamasse simplesmente de Servain. Com isso, Servain ergueu-se nos céus e seguiu seu caminho, deixando Kotaro à base da Torre do Tempo. Kotaro, por sua vez, exclamou, desejando que em algum momento futuro pudessem voar juntos novamente. Enquanto Servain se distanciava, uma silhueta surgiu repentinamente atrás de Kotaro. O ser demonstrou surpresa ao avistar o ex-lorde demoníaco, comentando sobre as profundas transformações que ele havia sofrido em relação ao passado, 100 anos atrás. Em seguida, a figura se voltou para Kotaro e questionou se ele era responsável por essas alterações em Servan. Ele revelou que estava monitorando tudo de sua localização e fez um convite para Kotaro se juntar a ele.
A silhueta em questão era um dos 4 lendários heróis, o Golem encantado BB-28. No instante seguinte, Kotaro, agora acomodado sobre a cabeça do Golem, começou a bater de forma animada em sua superfície. BB-28, surpreso com a atitude, exigiu que ele parasse, expressando sua preocupação com o que parecia ser um chapéu peculiar sendo tocado, até que, finalmente, revelou que aquele não era um chapéu, mas seu próprio rosto. Ele rapidamente empurrou Kotaro para longe, resmungando sobre o comportamento grosseiro do garoto, afirmando sua posição como responsável pela torre. Kotaro seguiu em frente e entrou na Torre do Tempo. Ao adentrar, ele se deparou com a escuridão absoluta que o envolvia. BB-28 apenas lhe desejou sorte, referindo-se a ele como Fuma Kotaro. De repente, um círculo mágico surgiu sob os pés de Kotaro. Ao olhar para baixo, uma luz intensa iluminou-se, fazendo com que seu passado emergisse de maneira vívida. A visão começou a tomar forma. Nela, o ancião Jen estava entre os observadores, assistindo a uma luta se desenrolar. Ele notou que estavam apenas 2 competidores e, com uma risada sombria, comentou que aquilo acontecia como era de se esperar. Com o 4º Kotaro eliminado, quem saísse vencedor daquele confronto seria designado como o novo Fuma Kotaro. Era uma escolha que exigia muita cautela, pois o novo Kotaro precisaria inspirar temor. Enquanto os 2 combatentes restantes se enfrentavam, Kotaro tirou sua arma ao chão. Seu adversário, confuso, questionou sua atitude, indagando o que ele estava tramando. Kotaro reconheceu que não conseguia forçar-se a destruir aquele que estava diante dele. O outro guerreiro ninja respondeu de maneira impassível, afirmando que Kotaro ainda não havia aniquilado completamente seu espírito, e por isso, não haveria clemência. O adversário sumiu e surgiu novamente atrás de Kotaro num piscar de olhos. Movido pelo instinto, Kotaro desferiu um golpe com a mão desprotegida apenas para perceber estupefato que havia atravessado o corpo do outro ninja. Enquanto se contorcia em dor, o adversário emitiu uma risada suave, observando que Kotaro era verdadeiramente merecedor de se tornar Fumoro. Kodoro notou que o ninja havia feito isso intencionalmente. O ninja moribundo seguiu afirmando que não precisavam de piedade. Eram ninjas shinobi, lâminas sem identidade criadas exclusivamente para eliminar. Aqueles incapazes de matar seriam exterminados. Contudo, aqueles que não haviam completamente destruído seus corações eram, de forma irônica, os mais poderosos. Foi exatamente por Kotaro não ter eliminado seu coração que ele se tornou quem era. Nos seus últimos momentos, o ninja confessou que sempre almejara a liberdade. Kotaro derramou lágrimas enquanto sua existência se dissipava. Novas lembranças emergiram. Kotaro, imerso nas lembranças, murmurou que nunca esquecera, nem a pessoa, nem o seu ideal, o ideal de liberdade. Porém, em algum ponto, ele havia deixado seu coração se perder e desistido, acreditando que aquele sonho era inalcançável. Mas agora, tudo estava diferente. Ele fez um juramento, abraçar a liberdade não só para ele, mas também para aquele que ele havia perdido. Atualmente, a intensidade da luz do círculo mágico aumentou, e uma nova forma surgiu da radiação. BB-28 observou com admiração, chamando-a de magnífica. Ele afirmou que a existência era uma luta constante contra o desespero. Aqueles que sucumbiam a ele eram consumidos pela escuridão. Porém, os que conseguiam superar o desespero e carregavam suas marcas de luta eram os verdadeiramente merecedores de uma nova chance de viver. Esse, explicou o BB-28, era o verdadeiro objetivo da Torre do Tempo. Somente aqueles que haviam superado suas feridas mais profundas eram dignos de acessar seu poder. Como era de se esperar de alguém marcado por Hairi, Kotaro, agora transformado, manteve-se firme e fez um juramento. Ele certamente resgataria Hairi. O corpo de Kodoro explodiu em energia enquanto se erguia. Agora com a aparência de um jovem de 15 ou 16 anos, livre das limitações de sua forma anterior, ele ficou impressionado com a leveza e agilidade com que podia se mover. Ele já não era mais um idoso nem uma criança. Seus músculos se expandiram e se flexionaram com uma energia renovada, e uma onda de liberdade e entusiasmo o tomou por completo. A existência naquele mundo parecia misteriosa e fascinante, como algo desconhecido. Apesar de Kotaro estar completamente sem roupas, ele emanava uma excitação palpável. BB-28 observava a cena com um olhar preocupado, questionando-se se seria sensato arranjar algum tipo de vestimenta para ele. No fim das contas, um herói não parecia ser tão heróico daquele jeito. Kotaro colocou a mão sobre a cabeça de BB-28, dizendo que iria se divertir com ela outra vez. BB-28 o encarou. Lembranças do passado surgiram em sua mente. Arslad já fizera exatamente o mesmo, proferindo as mesmas palavras que Kotaro acabara de dizer. BB-28 notou que Kotaro talvez estivesse inquieto com a ideia de deixá-lo sozinho ou talvez estivesse apenas encenando. Antes que pudesse responder, Kotaro já havia saltado da beira da Torre do Tempo, gritando que voltaria logo. Ele o observou desaparecer, refletindo sobre o quão impulsivo Kotaro era, exatamente como Arslad, e em silêncio desejou que ele sobrevivesse à loucura. Ele bradou o nome, Fuma Kotaro. Durante a queda, Kotaro vociferou que não carregava mais correntes e estava liberto, guiado por seus próprios propósitos e decidido a viver por si só.
Subitamente, uma alçada colossal surgiu em seu caminho. Com reflexos ágeis, Kotaro ativou uma técnica ninja chamada Pegadas Invisíveis, permitindo que aterrissasse suavemente sobre os ossos sem fazer ruído. Esse movimento era uma arte essencial do Taijutsu Ninja, capaz de anular totalmente a percepção de sua presença no instante do contato com o solo, como se o próprio ar o tivesse recebido. Aliviado, Kotaro respirou fundo, surpreso ao perceber que já havia alcançado o chão, ou ao menos aquilo que se assemelhava ao piso da realidade. Observando ao redor do topo da alçada colossal, Kotaro achou curioso o modo como aquilo simplesmente surgira entre as nuvens. Sem hesitar, decidiu que era hora de descer. Próxima a ele, fincada no crânio da criatura esquelética, estava uma espada. O design refinado da arma chamou sua atenção. Tomado pela curiosidade, ele estendeu a mão e a puxou. Ao erguê-la, seu olhar se fixou no reflexo projetado pela lâmina e ele congelou. O rosto que o observava não era outro senão o de sua vida anterior. Uma sensação desconcertante o percorreu. Como aquilo era possível? Ele não havia nascido de novo, começado do zero? Essa dúvida já o assombrara antes. Afinal, ninjutsu, o auge do taijutsu, exigia a prática rigorosa, um corpo moldado com precisão. Seria mesmo ele alguém que havia renascido desde o nascimento? No fim das contas, Kotaro concluiu que não ganharia nada remoendo isso agora. As respostas viriam a seu tempo. Sem perder mais tempo, saltou em velocidade, descendo pela espinha óssea da gigantesca estrutura. Mais abaixo, um grupo de aventureiros seguia seu caminho ao longo do esqueleto. Um deles murmurou cansado, questionando até onde aquilo se estendia. Outro se virou para um companheiro chamado Act e perguntou se ao menos já estavam na metade. Act respondeu secamente, nem 10%. Era o que se esperava de uma dungeon de classe S no domínio dos demônios. A garota entre eles lutava para respirar, resmungando sobre o ar rarefeito. Act alertou que logo estariam diante da lendária espada que havia matado dragões. Alguém perguntou por que arriscar tanto por um mito. Irritado, Act virou-se e exigiu saber se eles eram ou não parte do grupo do herói. Um jovem com uma mochila exagerada deu de ombros, dizendo que estava ali apenas pela aventura. Subir até o topo parecia fora de questão. A garota confessou que preferia estar em casa. Act gritou que aquilo era sério com aquela espada. Ele poderia se tornar um herói de verdade. Foi então que notaram algo à frente. Uma figura massiva avançava em sua direção e parou à frente do grupo. Sua risada pesada carregava escárnio enquanto zombava da ideia de humanos buscando a espada lendária. "Estão jogando de exploradores, é isso?" perguntou a criatura. O grupo sentiu o perigo no ar. Diante deles estava uma armadura maldita, uma entidade errante e letal. Em tom cruel, ela ofereceu 3 escolhas: morrer e ter seus suprimentos saqueados, saltar do esqueleto deixando tudo para trás, ou aceitar a servidão eterna. Act pensou que eram, sem dúvida, as piores opções possíveis. Desesperado, declarou que aceitaria ser escravo. Nesse instante, Kotaro caiu entre eles, bem entre o grupo e a armadura. Com naturalidade, acenou com a mão e cumprimentou a todos. A atenção da armadura desviou-se imediatamente para a espada em sua mão. Seus olhos ou o que restava nele se arregalaram. Ele reconhecia aquela arma. Era um artefato de categoria S. A lendária espada que havia derrubado dragões, uma lâmina mágica com poderes especialmente forjados para destruir tais criaturas. O grupo observou boquiaberto. Act ficou paralisado, os olhos fixos na espada reluzente. Um humano vindo do alto, empunhando a verdadeira espada matadora de dragões. E aí, família, passando aqui rapidinho para trocar uma ideia com vocês. Tentei monetizar o canal, mas o YouTube respondeu que teve uns probleminhas, acho que foi por causa de crédito de algumas obras ou algo assim, não explicaram direito. Então é o seguinte, vou apagar todos os vídeos do canal, menos esse aqui, e os próximos que vou soltar porque no dia 21 de maio eu vou tentar de novo a monetização. Os vídeos antigos vão sair do ar no dia 19 de maio, beleza? Se quiserem fazer upload, façam. Isso é só um recomeço, tamo junto nessa. Obrigado por quem tá colando sempre. Bora pra nova fase.